Talvez insônia seja o seu nome. Eu conheci você tão cedo, ou talvez você chegou quando chega para todos e nunca se foi. No começo eram pesadelos, luzes acesas. Com o tempo, deixamos de ser sozinhas e os enredos se tornaram parceiros. A cada anoitecer, uma página era escrita, às vezes uma vida era desenhada, outras vezes alguns capítulos. As luzes foram embora, saiu de fininho, eu nem me lembro. Ficou eu, você e os enredos. Tantas noites se passaram e estamos aqui, eu, você e os enredos. Os de hoje não são capítulos, nem histórias inteiras. São falas presas na boca que noite após noite são ensaiadas e dia após dia não se apresentam. Eu, você e os enredos. Esse é um poema da minha supervisionanda Andréia Oliveira Souza. Eu sou Alessandra Sieri e esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas, um podcast onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui cada episódio nasce de uma escuta, uma dor, um vínculo, uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. Se você me ouviu no episódio anterior, sabe que esse podcast começou com uma frase dita por uma supervisionanda minha depois de um ruído de comunicação entre ela e uma colega em uma sessão de supervisão. Ela disse: "Eu não gostei da minha atitude, mas isso não foi ruim. Isso é uma oportunidade." E é isso que eu chamo de transformar pedras em diamantes nos livros que eu escrevi. E por isso essa frase ecoou tanto em mim que virou reflexão, metáfora e podcast. Hoje, esse segundo episódio veio de uma fala de outra supervisionanda minha, a Deia. Ela tem um quadro de insônia e após ouvir o primeiro episódio desse podcast, ela disse: "Esse poema surgiu da sua fala, tornar as experiências em oportunidade. Uma forma de enxergar e falar sobre algo que acompanha a Deia há tanto tempo, a insônia." Então, seguimos costurando esse mesmo fio com uma pergunta para você: o que tira o seu sono? Esse poema da Deia, nascido numa noite de insônia, numa noite em que minha voz ecoou no coração dela e gerou beleza. Esse poema foi também uma ponte entre a história dela e a minha, porque a insônia também fez morada em mim. Durante muitos anos, ela foi a minha companheira involuntária. Enquanto o mundo dormia, eu permanecia desperta, não por escolha, mas por uma inquietação que nascia de dentro. Foi só muito mais tarde que eu compreendi que aquela insônia era uma mente que não sabia silenciar, um sistema nervoso sempre em estado de prontidão. A ciência nos conta que a insônia crônica afeta mais ou menos 15% da população e que ela está ligada a transtornos de ansiedade, depressão, TDAH e trauma não processado. Mais do que um distúrbio do sono, a insônia é um reflexo do que não conseguimos soltar, nomear ou integrar ao longo do dia. Dormir exige um desligar-se do mundo e muitas vezes isso assusta. Naquela noite, ao ouvir minha supervisionanda transformar a sua insônia em poesia, eu vi ela dando forma à sua dor. Ela transformou o silêncio em palavra, vulnerabilidade em arte. Essa supervisionanda é dessas terapeutas que me fazem acreditar na potência da nossa profissão. Dedicada, comprometida, sensível, conectada com a dor do outro. Seu olhar é terapêutico antes mesmo de qualquer intervenção e o seu coração está sempre aberto para aprender. O caso que ela trouxe foi bem desafiador. Um paciente que carrega modos de enfrentamento extremamente rígidos, uma voz crítica que se apresenta como lógica, mas que por dentro sufoca a expressão emocional. Um sistema interno que aprendeu a se proteger do afeto como escudo da razão. Um paciente que, embora deseje a mudança, tem medo de tocar na sua própria vulnerabilidade.
E a minha supervisionanda, com uma delicadeza, me emociona. Ela foi entrando nesse território com respeito, tentou estabelecer diálogo entre os modos, construiu pontes entre a razão e o afeto, deu espaço para a criança interior aparecer, convidou a voz crítica para conversar, e mesmo quando a sessão não andava, mesmo quando o silêncio falava mais do que as palavras, ela permaneceu. Permaneceu com paciência, com entrega, com dúvida também, porque todo bom terapeuta duvida de si de vez em quando, mas permaneceu. Às vezes, tudo que o outro precisa é que alguém permaneça, mesmo quando não existam palavras. Essa supervisão foi uma dança entre teoria e alma, e é isso que a supervisão representa para mim, um campo sagrado, onde nascem não apenas respostas, mas novas perguntas. Supervisionar é sustentar com o olhar aquele que cuida e é ser porto de quem já é abrigo para as pessoas. Como eu escrevi no livro A Vida pelos Olhos de uma Criança, passamos boa parte da nossa vida construindo máscaras na tentativa de convencer os outros de que somos preciosos. Porém, não compreendemos que somos genuinamente um diamante. É nesse lugar que eu me encontro como supervisora, não como quem detém o saber, mas como quem compartilha a humanidade. Supervisionar é também ouvir aquilo que não foi dito, é sentir as entrelinhas, é enxergar além da técnica e, acima de tudo, é sustentar a clínica como ato ético, político e amoroso. Eu escrevi no livro Lições de Vida de Mãe para Filha. Pedras no caminho se tornaram diamantes porque eu decidi conscientemente investir a minha energia em transformá-las em pedras preciosíssimas. E talvez a insônia seja isso, um convite para escrever no escuro. Talvez a insônia seja saudade de si mesmo. Talvez a insônia nos lembre que até as madrugadas mais inquietas podem ser um recomeço. E você? O que tira o seu sono? Quais são os medos que te visitam quando as luzes se apagam? Talvez o medo de perder alguém, o medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta, de não ser amado, o medo de ser descoberto nas suas fragilidades, ou talvez o medo de nunca mais encontrar sentido. Todos nós temos um monstro particular que sussurra durante a noite. Mas talvez esses sussurros que te impedem de dormir não vieram para te destruir. Talvez eles sejam convites disfarçados, convites para olhar de frente para as partes de você que estão pedindo para serem escutadas há muito tempo. Medo, quando acolhido, vira bússola. Angústia, quando compreendida, vira direção. Assim como a insônia, quando acolhida, vira escrita, vira arte. O que você precisa olhar? Qual verdade você conhece, mas tem medo de nomear? O que seu corpo já sabe, mas a sua mente insiste em evitar? Essas perguntas talvez não sejam fáceis de serem respondidas, mas elas têm o poder de abrir portas, porque toda dor tem um pedido. E se o que tira o seu sono for justamente aquilo que pode te acordar para toda a sua vida? Às vezes é no escuro da noite que nasce a luz mais intensa. Já imaginou escrever nesse escuro com sinceridade, com coragem, com verdade? Então, comece, escreva para você, dê voz ao seu maior medo. Dê voz a todos os seus medos, converse com eles, acolha os seus medos e aos poucos transforme em oportunidade. Pedras no caminho se tornam diamantes quando você decide conscientemente investir a sua energia em transformá-las em pedras preciosas. E você tem esse poder. Se a vida está te acordando no meio da noite, talvez não seja o seu castigo. Talvez seja a sua alma dizendo: ei, ainda dá tempo. Dá tempo de se ouvir, dá tempo de recomeçar, dá tempo de reescrever a sua história. Já imaginou o que tira o seu sono seja justamente o seu maior convite de cura?
Talvez supervisionar seja isso, uma forma de reescrever junto. Talvez esse podcast seja isso, uma casa com luzes acesas para te mostrar que você não está sozinho. Afinal, talvez a vida não seja sobre fugir do escuro, fugir dos monstros, mas talvez seja sobre reencontrar a si mesmo dentro desse escuro. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!